Com as tensões na Ásia e Golfo, Irã atualiza seus caças F-14 americanos. Durante a guerra Irã-Iraque, a guerra aérea foi algo dominante e única, mas isso só ocorreu graças à implementação do caça de quarta geração, junto à Força Aérea do Irã, o notável caça supersônico americano Grumman F-14 Tomcat, que não era apenas o caça mais avançado do conflito, mas também o mais pesado e de longe o mais caro, tendo sido projetado para a Marinha dos Estados Unidos e excedendo em muito os custos operacionais e de aquisição do caça frente aos F-15 Eagle da Força Aérea dos Estados Unidos. O site especializado Defesa TV demonstra em seu artigo inédito sobre o tema que o Irã foi o único cliente do F-14 no mundo, quando em meados da década de 1970 adquiriu 79 unidades do caça e já havia o planejamento para aquisição de mais 81 unidades, antes que uma mudança de governo em 1979 encerrasse as perspectivas de um acordo. Os Tomcats tiveram um peso grande na destruição das forças armadas iraquianas, a ponto de terem um percentual superior de destruição do que o restante das forças armadas iranianas combinadas, e eles ainda continuam sendo, nos dias atuais, o principal vetor do Irã. O desempenho do caça foi constituído em torno do seu radar de grande potência e do seu míssil Arar AIM-54 Fênix, uma arma pesada que nenhum outro caça dos Estados Unidos utilizou por ele ser grande e de difícil implementação em outras aeronaves. O Tomcat foi pioneiro na utilização deste conjunto que tinha um longo alcance de 190 km pelo radar e uma velocidade do seu míssil de Mach 5 muito alta. Embora os analistas ocidentais esperassem que a frota iraniana de aviões de combate ficasse fora de serviço dentro de uma década devido à escassez de peças, e isso se aplicava particularmente ao F-14, que era extremamente complexo, e as peças para as quais eram extremamente escassas internacionalmente devido à escassez de operadores estrangeiros, o Irã conseguiu desenvolver uma indústria nacional para sustentar e produzir peças para eles. Diante das tensões na Ásia e com o avanço de uma China pelos mares do sul, o Golfo Pérsico cada vez mais fechado aos persas, e Israel recebendo apoio do Ocidente e evitando que os F-14 se tornem obsoletos, o Irã investiu pesado na modernização dos seus caças F-14 Tomcat no mercado interno, com a aeronave recebendo novos visores na cabine, sistemas de guerra eletrônica e outras melhorias na aviônica. Vale destacar que a aeronave também integrava mísseis russos R-77, que ao contrário do americano AIM-54 eram muito mais leves, permitindo ao Tomcat manter um bom desempenho de voo. Em 2013, um novo míssil Arar produzido nacionalmente nunca antes visto, o Fakhur-90, foi exibido e tinha uma forte semelhança com o AIM-54. O novo sistema de orientação era aproximadamente 30% menor e, com base no peso reduzido dos sistemas mais modernos e no potencial para propelentes adicionais, o alcance do míssil foi estimado em 220 a 300 km. O sistema de orientação do Fakhur-90 era supostamente semelhante ao usado no míssil Terrar-Mirsad. A Marinha Americana aposentou então seus F-14 e mísseis Fênix em 2006, e após o fim da Guerra Fria e o redirecionamento para a contra-insurgência, parecia haver pouca necessidade de manter caças de superioridade aérea com custos operacionais tão significativos. O resultado foi o que o país quase abandonou os mísseis Arar de longo alcance, capazes de interceptar alvos em distâncias extremas, com a substituição do míssil devido ao desafio apresentado pelos ataques de bombardeiros soviéticos a grupos de porta-aviões americanos. O desenvolvimento do Fakhur-90 reflete o foco contínuo nos preparativos para a guerra com uma força aérea adversária de mesmo nível ou superior, seja Israel, Arábia Saudita ou os Estados Unidos, o levou a obter a capacidade de enfrentar todas as aeronaves de fabricação ocidental, bem além do alcance de retaliação, com os seus F-14. A maioria dos caças americanos, incluindo o F-18E, F-15 e F-16, contam com os mísseis AIM-120C, com alcance de cerca de 105 km, menos da metade do Fakhur-90, enquanto o novo AIM-120D de quinta geração tem um alcance estimado em 160 a 180 km.
Não porque o míssil iraniano seja mais avançado, mas porque é muito maior o seu raio de ação. Embora os Estados Unidos tenham começado a desenvolver seu próprio míssil Arad de longo alcance para equipar seus novos caças F-15EX e que devem superar o Fakhur 90 em desempenho. Com a vasta maioria da frota de combate do Irã composta de plataformas da era da Guerra do Vietnã pesadamente datadas como o F-4 Phantom, a frota do país e aproximadamente 40 caças F-14 Tomcat operacionais podem muito bem virem a ser sua única plataforma capaz de operar ofensivamente no ar. Voando com segurança sobre o espaço aéreo iraniano, os Tomcats serão capazes de engajar aeronaves hostis voando sobre Abu Dhabi, em um trecho possivelmente sobre Riad, se operando sobre as águas do Golfo, usando Fakhur 90 de longo alcance. Caso a aeronave iraniana venha a operar no espaço aéreo iraquiano, algo que dificilmente pode ser descartado com base na grande dependência do Estado árabe e na ampla cooperação militar com seu vizinho maior, os Tomcats iranianos seriam capazes de alvejar aeronaves israelenses sobre Tel Aviv. Caças F-15 de Israel, com alcance de retaliação de apenas 105 km e nenhum radar AESA ou míssil AIM-120D seria incapaz de responder sem deixar seu espaço aéreo. O míssil iraniano Fakhur 90 dificilmente é o melhor míssil do mundo em seu tipo, com o R-37 russo e particularmente o PLXX chinês, superando em muito seu desempenho. Mas para um país com um setor de aviação militar relativamente pequeno e novo, ele representa um formidável ativo e um meio de baixo custo para modernizar a frota aérea do país. Os Estados Unidos, por sua vez, têm meios para potencialmente enfrentar tais mísseis, contando com caças Stealth F-22 para fechar a lacuna de alcance e se engajar com os mísseis AIM-120D de alcance mais curto, antes que o F-14 possa formar um bloqueio de alvo, embora haja riscos significativos com esta abordagem e os aliados regionais da América não tenham acesso a comparáveis aeronaves. Com a falta do Irã de aeronaves de ataque para a guerra eletrônica ou do tipo, e aeronaves aerotransportadas de controle e alerta antecipado para ajudar a posicionar suas unidades de caça, o F-14 sozinho provavelmente terá dificuldades para enfrentar as frotas maiores de aeronaves pesadas implantadas em torno de suas fronteiras, mesmo durante e após o seu processo de modernização. Embora operando com apoio de radares terrestres e defesas aéreas, a ameaça é antiga, o F-22, que tem o potencial de complicar seriamente as ofensivas contra o Irã. Aqui no Área Militar, você pode divulgar seu negócio ou canal de forma segura e rápida. Conheça nossos planos. Entre em contato agora mesmo pelo Instagram, @areamilitaroff ou pelo e-mail, contato@areamilitaroff.com.